Meus melhores cumprimentos a todos aqueles que vão ingressando agora nesta prestigiosa página da ARPEN do Estado de Goiás. Eu quero apresentar meus cumprimentos ao Dr. Alain Lourenço Nogueira, novo presidente da ARPEN do Estado de Goiás, bem como a minha estimada amiga, vice-presidente dessa entidade, a Evelyn Aida Tonioli Valente, por patrocinarem esse nosso encontro 2 vezes ao mês na série Caminhando pela Lei 6.015. Cumprimento também a todos aqueles que já se encontram aqui, em particular agradeço a sempre muito estimada presença da doutora Mônica Maria Guimarães de Macedo Della Vecchia, presidente da Noréga do Paraná, bem como ao Dr. Bruno Quintiliano, foi presidente da ARPEN de Goiás e que ali me recebeu há já mais de ano para esta nossa série. Essa série, como nós já várias vezes temos dito, foi idealizada por uma registradora civil, a doutora Thaís Mortielli de Castelo Branco, lá do estado do Ceará, e o seu projeto, e que me pareceu muito interessante, nós irmos tratando um pouquinho, sem grande profundidade, mas tratando um pouco, artigo por artigo, da Lei 6.015, uma vez que era uma lei de 1973, com vigência a partir de 76, já lá se vão 50 anos, e pois é oportuno que nós revisitemos esses dispositivos. Hoje vamos ver, muito rapidamente, dentro do tempo que parece razoável, né, para tratamento dessa matéria, cada vez que nos encontramos aqui, 30, 35 minutos, é o tempo que parece razoável para não cansar muito o nosso público, dos artigos 59 a 63 da Lei 6.015. Então vamos lá. O artigo 59 diz o seguinte: quando se tratar de filho ilegítimo, não será declarado o nome do pai sem que este expressamente o autorize e compareça, por si ou por procurador especial, para reconhecendo, ou seja, ao filho, assinar, ou não sabendo ou não podendo, mandar assinar a seu rogo o respectivo assento com 2 testemunhas. Bom, aqui se trata, portanto, do fato de que o nome do pai possa constar do assento de nascimento do filho ilegítimo. O que é o filho ilegítimo? Bom, filho legítimo, é aquele que se considera filho de pais casados. Tanto, isso sempre se entendeu, pais casados quer na igreja, quer só no ambiente civil. Esse era considerado, de um modo geral, o conceito de filho legítimo. Filho ilegítimo, ou filho, pode dizer também natural. Havia outras expressões mais gravosas, que acabaram tendo um aspecto pejorativo, né? Filho bastardo, filho espúrio, etc. É aquele que é filho de pais não casados. Portanto, essa circunstância do casamento é que legitima ou ilegitima, nessas 2 expressões, a condição do filho. Agora, eu me recordava aqui, atravessou-me aqui a memória, a circunstância de que, em alguns casos, os filhos bastardos têm uma importância imensa. Essa origem ilegítima não significa por si próprio algo que implique um detrimento à personalidade do filho. E assim é que recordei-me aqui do grande Juan de Áustria, filho bastardo de Dom Carlos V, do Sacro Império Romano-Germânico, que era Dom Carlos I da Espanha. E irmão, portanto, esse Juan de Áustria, do imperador Filipe II da Espanha. E foi também, lembremos aqui, no tempo da dominação espanhola sobre Portugal, Dom Filipe II, que era o Dom Filipe I de Portugal, segundo da Espanha, ali
teve a sua regência, foi o grande propulsor das nossas ordenações filipinas. Pois bem, esse Juan de Áustria, que era irmão, meio-irmão, portanto, de Filipe II, que era filho só de Carlos V, pai de Filipe II, foi o grande vencedor da Batalha de Lepanto, em 1570. Muito jovem, comandou as naus que combateram com uma luta terrível nesta batalha, a famosa batalha histórica, que é a Batalha de Lepanto. E, no entanto, ele era filho bastardo. Bom, aqui, não se declara o nome do pai de um filho legítimo sem que o próprio pai compareça e autorize essa declaração. Ele pode fazê-lo por si próprio, porque embora seja um ato pessoal, a lei prevê aqui que ele o faça por si próprio ou por meio de procurador especial. Procurador especial significa que deve acompanhar-se de um instrumento de mandato, ou mais adequadamente de um instrumento de procura, com especificação dos poderes para o reconhecimento. Não pode ser uma procuração, digamos, dessas procurações gerais. O pai que está reconhecendo assinará, ele próprio, se for por procurador especial, será o procurador. Se ele não souber assinar, então se assina o assento a rogo, e em qualquer caso, nessa assinatura a rogo, deve estar a presença de duas testemunhas. Se a procuração não tiver poderes especiais, ou se o assento não for assinado por duas testemunhas, ele é nulo. Portanto, aqui é um ato cujas solenidades, cujos ritos são extremamente importantes para a vitalidade, a validade do assento praticado. O artigo 60 diz que o registro conterá o nome do pai ou da mãe, ainda que ilegítimos, quando qualquer deles for o declarante. Então, de fato, se o pai vai declarar, na forma do artigo 59, se for ilegítimo, mas ou se a mãe o for, porque não era infrequente já vou contar um episódio muito comum em alguns tempos atrás. Se comparece ao registro e se declaram pais da pessoa cujo nome vai constar no assento de nascimento, segundo a própria lei, o declarante vai constar desse registro, porque ali se trata de um reconhecimento público dessa paternidade ou maternidade. Nós teremos hipóteses, portanto, aqui é preciso que se esclareça isso de dois modos, porque existem circunstâncias que parece mais frequente mesmo que o pai apareça nessa declaração relativamente aos filhos ilegítimos do que a mãe. Mas lembramos alguns episódios muito, muito comuns. Em tempos atrás, não era infrequente que o reconhecimento fosse falso por parte do pai para atender a compromissos de amizade. Geralmente situações, por exemplo, em que o verdadeiro pai era alguém mais poderoso, havia uma relação de compadrio com aquele que reconhece falsamente o filho, que na verdade era de outro. E quanto à situação das mães, antigamente era comum a expressão vai passar com a irmã solteira algum tempo em uma cidade para tratamento de águas. Cidades que tinham esse tratamento comum em águas. E que na verdade era a ocasião, passavam lá cerca de um ano e meio, aí voltavam com uma criança e a irmã casada declarava a criança como sua, quando na verdade era para solucionar, enfim, um embaraço, porque verdadeiramente a mãe da criança era a irmã solteira. Vamos agora tratar do artigo 61, que é um artigo muito interessante que eu vejo no Código e que tem que ser tratado mais ou menos em conjunto com o 62, porque há entre esses dois dispositivos, 61 e 62,
uma diferença de trato que parece injustificável e que eu vou tratar de explicar. O artigo 61 diz isto: tratando-se de exposto, o registro será feito de acordo com as declarações que os estabelecimentos de caridade, as autoridades ou os particulares comunicarem ao oficial competente, nos prazos mencionados no artigo 51, a partir do achado ou entrega, sob a pena do artigo 46, apresentando ao oficial, salvo motivo de força maior comprovada, o exposto, ou seja, a criança exposta, e os objetos a que se refere o parágrafo único desse artigo. E aí o parágrafo único diz o seguinte: declarar-se-á o dia, mês e ano, lugar em que foi exposto, a hora em que foi encontrado, sua idade aparente, o envoltório, roupas e quaisquer outros objetos e sinais que trouxeram a criança e que possam a todo tempo fazê-lo reconhecer. Ou seja, qual é a proposta? Bom, nós vamos fazer aqui o registro, mas quem sabe um dia ela pode ser reconhecida. Então vamos anotar todas as circunstâncias que possam levar a esse reconhecimento. E esses objetos serão numerados, alistados e fechados em caixa lacrada, selada com rótulo. Pertence ao exposto tal, etc, etc. Bom, e o artigo 62 fala do registro do nascimento do menor abandonado, que deve ser feito sob jurisdição do juiz de menores. Embora possa fazer por iniciativa desse, à vista dos elementos de que dispuser, e com observância no que for aplicável, do que preceitua o artigo anterior, que é o 61. Bom, duas coisas devem ser observadas a propósito deste assunto. Que diferença haveria entre exposto e abandonado? Porque o 61 fala de exposto, 62 fala de menor abandonado. E nós poderíamos ser tentados a achar que a situação seria diversa num caso ou no outro. De fato, no Código de Menores de 1927, e depois disso, numa outra referência legal, foi indicada uma distinção, ou pelo menos se propiciou uma distinção, porque nesse Código de Menores de 1927 estava dito que são considerados expostos os infantes até 7 anos, encontrados em estado de abandono. Então, a partir dos 7 anos já não seria mais um exposto, embora pudesse ser chamado abandonado, porque está no estado de abandono. E até 7 anos era chamado exposto. Houve uma doutrina também, elaborada na França, e dava um sentido mais, digamos, exatamente por ser doutrinária a distinção, ela poderia adquirir um caráter universal, que é essa nossa distinção do Código de Menores de 1927, evidentemente de há muito revogado, não teria propensão, não é uma norma de caráter universal, é uma norma pontual para o direito brasileiro, ou era uma norma pontual para o direito brasileiro. Essa doutrina francesa distinguia entre exposição e abandono, sustentando o seguinte: bom, a exposição é um caso em que se interrompe a guarda, mas se mantém a vigilância. Como é que isso se dá na prática? Bom, eu, por exemplo, eu abandono uma criança num determinado lugar, mas fico à espreita, fico à distância, observando se vão encontrá-la. Ou seja, fico ali na sentinela, na guarda. Portanto, eu continuo vigilante. Eu só não tenho a guarda porque perco o contato imediato. E já a situação de abandono é quando se efetivamente se abdica tanto da guarda quanto da vigilância. Essa doutrina francesa acabou não sendo adotada no Brasil, e é preciso dizer que essa questão da exposição, porque nós vamos ver no artigo 61 que se fala claramente que a primeira coisa que ocorre ao legislador é dizer o seguinte: estabelecimentos de caridade são aqueles que vão comunicar ao oficial competente. Por quê os estabelecimentos de caridade? Aqui é preciso contar rapidamente uma questão histórica. Houve nos tempos antigos, na Idade Antiga, uma certa variação de posições a respeito dos expostos. Sabido, por exemplo, que na cidade-estado de Esparta, os expostos eram plenamente justificados quando essas crianças fossem as chamadas crianças com deficiência, os chamados monstros. Era perfeitamente possível expor, ou seja, abandonar essas crianças. Diversamente em Tebas, se adotou conduta diversa. Os tebanos não permitiam a exposição e puniam
fortemente a conduta daqueles que expunham as crianças. Em Roma, a situação, ao longo do tempo, foi no sentido de que era proibida a exposição dos filhos varões e das filhas primogênitas, mas se admitia a exposição, durante algum tempo, de crianças que nascessem com algum defeito de natureza física. Ao longo do tempo, isso foi mudando, houve muita variação. De vez em quando vinham leis punitivas, algumas outras leis mais liberais. É quando surge e tem um papel fundamental para a adoção de uma solução realmente humana, adequada aos bens da personalidade, etc., quando surge o direito canônico, e com força no direito canônico, a valorização da pessoa humana que se dá no campo do direito canônico, por um motivo de natureza religiosa. Quer dizer, o direito canônico surge na igreja e a igreja argumenta que a dignidade humana provém do fato de que o homem é imago Dei, ou seja, o homem é a imagem de Deus, é feita a imagem e semelhança de Deus. A igreja sustenta que Deus se fez homem. E, portanto, não haverá afirmação possível maior da dignidade humana do que esta. Então, em razão disso, como toda pessoa possui dignidade, a igreja começa a dizer, não pode haver exposição em nenhum caso. Dr. Schumar, prazer em vê-lo aqui, muito obrigado, uma honra. Então, diante dessas circunstâncias, o direito canônico passa a ter uma forte influência na sequência de sua gestação, para que as disciplinas seculares, ou seja, os ordenamentos jurídicos seculares, passassem a adotar o entendimento de que era preciso defender as crianças e evitar que elas fossem abandonadas, que elas fossem expostas. Apesar disto, o nosso Código de 1830, o Código Penal de 1830 aqui no Brasil, nada disciplinou a respeito da matéria. E o Código Penal Republicano, logo após a proclamação da República, em 1889, como se sabe, os legisladores começaram a editar uma série de normas. Algumas copiavam a legislação imperial, mas pura e simplesmente para dizer que eram disciplina nova. E logo surgiu o Código de 1890, que foi chamado de o Código de Retalhos, né? Uma colcha de retalhos, um código, talvez tenha sido o pior código penal que nós tivemos na história do Brasil. Limitou-se a punir o abandono de uma criança desde que fosse menor de 7 anos. Se fosse maior de 7 anos, não havia previsão. Então, é essa a situação que nós nos encontramos quando surge o código, chamado Código Penal de Hungria, que é ainda o que está em vigor, muito também alterado ao longo do tempo, com reformas pontuais, mas é o que está em vigor, tratando de 2 crimes. E é interessante, artigo 133 e 134, igualmente no 133 fala no abandono de pessoa e no 134 exposição ou abandono de recém-nascido. Que na verdade esse 134 consiste apenas num delito privilegiado de abandono. O delito verdadeiramente é o abandono de incapaz, qualquer que ele seja. Seja maior ou menor de 7 anos, não importa. E não precisa ser recém-nascido. Já o 134 é o abandono, ele fala exposição ou abandono. Ele não sabe muito bem, por um motivo que eu vou dizer de seguida, não sabe muito bem o que é que se quis dizer com essa exposição ou abandono de recém-nascido. Honoris causa, ou seja, para ocultar desonra própria, que é esse elemento específico. Você abandona um recém-nascido para ocultar desonra própria. Por que razão não se sabe isso? Por um motivo muito interessante. Durante a preparação do Código Penal de Hungria, as reuniões que se faziam para a elaboração do código eram sigilosas. E não há, aparentemente até agora, não se localizou nenhum texto relativo a essas revisões. Tanto que alguns autores que eram adversários de Nelson Hungria chegaram a dizer que era preciso
arrebentaram uma janela para ingressar, para verificar quais os motivos do código adotar uma posição ou outra, porque tudo foi feito durante um regime autoritário. E por isso nós não sabemos muito bem por que é que se fala em exposição ou abandono. Mas é curioso notar que, embora nós não saibamos os motivos dessa escolha e por que essa diferença, ela é criticada pelo próprio Nelson Hungria. Ele diz que não vê distinção entre as duas palavras. No mesmo caso, na nossa lei de registro público, não há nenhum motivo para a distinção entre exposto e abandonado. Aparentemente é a mesma coisa. Era muito frequente antigamente, acho que os senhores sabem qual é o chamado sistema da roda, né? Nos conventos, sobretudo nas freiras que não têm contato com a vida profana, evitam a vida mundana, tudo se fazia por meio de uma roda, quer dizer, um cilindro em que as pessoas colocavam alguma coisa do lado de fora, numa parte aberta, e isso rodava em volta de um eixo, e, portanto, aí as freiras podiam recolher o que se colocasse na roda. Daí a expressão colocar na roda, que nós temos até hoje, né? Colocar um assunto na roda. Vem dessa expressão da recolha, do abandono e da recolha dos expostos ou abandonados, como queiram, nos conventos. É sabido, por exemplo, que essa é uma história interessante. O Paul Johnson, esse grande historiador norte-americano, faz uma observação preciosa, no sentido de que este mitômano suíço, Genebrine, que foi Jean-Jacques Rousseau, completamente tomado por sonhos, devaneios, etc., que causou um grande mal com sua ideologia para a formação da cultura moderna e contemporânea. Ele escreveu um livro para cuidar da educação dos filhos. E, no entanto, abandonou vários de seus filhos na roda. Esse era o modelo de quem dizia como educar os filhos. Bom, não há, portanto, motivo para, ao fundo, distinguir, pois, o exposto do abandonado. Há todo um cuidado nesse artigo 61, que nós tivemos a oportunidade aqui de ler, para que se faça o registro do exposto. Então, incluindo a possibilidade de dar indicações adequadas para o seu reconhecimento. E quanto àqueles que se encontram sob a jurisdição do juiz de menores, deve proceder do mesmo modo, com a diferença em que a atribuição pode ser por iniciativa do juiz de menores, e ao passo que o artigo 61 fala, de um modo geral, em autoridades, ou seja, estabelecimentos de caridade, as autoridades ou os particulares. Pode dar-se isso, se alguém seja abandonado na rota, ou seja, perante o estabelecimento de caridade que promoverá o registro competente. Ou uma autoridade, ou seja, o policial militar encontra uma criança, as autoridades públicas passam a cuidar dessa situação. Ou, finalmente, mesmo particulares. Não é de todo incomum que particulares encontrem bebês abandonados, crianças expostas, não é? Então, o fundamental aqui é considerar não só as providências que são tomadas perante o cartório, especialmente com essa guarda dos envoltórios, das roupas e outros objetos e sinais que tem a criança, mas igualmente considerar que não há distinção entre exposto e abandonado. E vamos, enfim, para o último artigo do dia de hoje, que é o artigo 63. Na outra semana, será na próxima quinta-feira, nós vamos começar já o tema da habilitação para o casamento, porque esses artigos 64 a 66 nós tivemos a oportunidade de já tratar há tempos atrás. Ao cuidarmos lá nos artigos 46, mais ou menos, acho que isso, exatamente, 46 e seguintes, nós tratamos dessa matéria. Bom, 63 diz o seguinte: no caso de gêmeos,
será declarada no assento especial de cada um a ordem do nascimento. Quer dizer, quem foi o primeiro, quem foi o segundo. Antigamente, esta ordem cronológica, em alguns lugares, era ditada pelo sexo. Se nasciam um menino e uma menina, sempre o menino era tido como primogênito, porque havia alguns interesses até mesmo patrimoniais nisto. E é conhecida uma história na Bíblia em que é extremamente discutível, em que uma criança sai do útero materno com a mão, em primeiro lugar, e a parteira coloca uma fita no pulso da criança, mas no final o outro gêmeo se avantaja e nasce em primeiro lugar. E aí entra uma curiosíssima discussão para se verificar quem verdadeiramente é o primogênito, se é o que sai inteiramente ou se é o que saiu em primeiro lugar com a mão. Veja que sempre temos possibilidade de controverter sobre assuntos que pareçam, num primeiro momento, isentos de discussão. Bom, mas aqui vamos ao caso brasileiro. No caso de gêmeos, será declarado no assento especial de cada um a ordem de nascimento. Qual é o que primeiro nasceu, depois o segundo. Os gêmeos que tiverem o prenome igual deverão ser inscritos com duplo prenome. Por exemplo, tomemos aí um prenome. José. Nascem gêmeos e os dois se chamam José. Então um poderá se chamar José Joaquim, o outro se chamar José Ricardo, por exemplo. Terá que haver duplo prenome para evitar confusão em ambos. Ou nome completo diverso, de modo que possam distinguir. A importância aqui é de... Também, depende muito, aqui no Brasil sim, doutora Mônica, aqui no Brasil sim, mas pode ser por outros motivos, Existe uma série de razões que podem justificar conforme a variação das legislações também. Há países que contemplam como herdeiros necessários, com maior participação na herança, exatamente o primogênito. Então, nesses casos são importantes. Lembremos-nos aqui, esse episódio é relevante no direito hebraico. Vamos lá, o Esaú e Jacó são gêmeos. Esaú nasce em primeiro lugar, Jacó em segundo. Mas a bênção de Yahvé é sobre Jacó. E nós vamos ver que lá à frente era importante que isso se alterasse também do ponto de vista jurídico. Então, para essa alteração, o que se faz? É conhecida a história. Jacó está preparando lá um guisado, quando Esaú chega esfomeado e pede para comer o guisado. E Jacó diz, eu lhe dou esse guisado em troca do direito de primogenitura, que era uma participação maior na herança paterna. E o Esaú, com fome, aceitou. E aí houve a permuta, o escambo de posição. Mas aí precisava ver, isso é interessante, precisava haver uma complementação desse ato, que era a bênção. E por isso, aproveitando-se um momento em que Isaac, que era pai de Esaú e de Jacó, que estava com uma afecção transitória na vista, a mãe dos gêmeos, e que tinha uma propensão manifesta em favor de Jacó, leva Jacó, essa história é bem conhecida, claro, leva Jacó perante Isaac com um pelo de ovelha no braço, porque Esaú era muito peludo e Jacó não. E aí Isaac verifica o braço de Jacó, mas que vê o pelo assim, acha que está diante de Esaú e dá a bênção na primogenitura. Bom, a doutora Mônica pergunta se algum notário certificou isso. Penso que o protonotário, com letra maiúscula, proto aqui, certificou tudo isso, porque a palavra está na Bíblia, né? Há um outro episódio também em que se mostra que essa bênção na primogenitura é importante, porque o filho de José tem 2 filhos, né? Manassés,
um deles, e Efraim o outro. Efraim é o segundo, Manassés é o primeiro. E na hora que José leva seus filhos perante Jacó, para que Jacó os abençoe, e Jacó adota, na verdade, esses dois filhos, é conhecido o episódio em que Jacó troca as mãos de posição. Quer dizer, quando José leva os filhos, ele coloca à direita o mais velho, que é Manassés, e à esquerda o mais novo, que é Efraim. Porque a mão direita queria dar a bênção adequada para a primogenitura. E Jacó, então, na hora de abençoar, trança as mãos, e ainda é advertido por José: não, o senhor está colocando a mão errada. O senhor está colocando a mão direita na mão do segundogênito, e não do primogênito. E Jacó diz: não, eu sei o que estou fazendo. Ele estava dando a bênção da primogenitura a favor do segundo. Então, isso vai depender muito, quer dizer, das legislações, da importância da legislação. O mais velho tem precedência sobre certas situações. E a comoriência é uma delas. Pronto, dependerá, portanto, do conjunto legislativo que esteja em vigor, do ordenamento positivo que esteja em vigor nos vários países. Bom, em todo caso, aqui, portanto, é preciso que eles se distingam. É muito importante, não só pelos efeitos patrimoniais, é preciso que haja uma distinção, porque essa distinção é importante para a ordem social. Essa história. Ontem, por exemplo, eu recebi uma notícia interessante que me mandou o Fernando Palavitini, que é um registrador civil aqui do estado de São Paulo, de que na Holanda havia um interessado em alterar a idade, porque diz que quer participar do Tinder e quer reduzir em algumas décadas a sua idade. E está pedindo isso. Olha, eu não me sinto bem com 70 anos de idade, eu quero voltar a 40 para poder participar do Tinder. E é aquela história, ou seja, isso envolve um problema identitário. Não é só pessoal, eu posso me sentir, ou alguém pode se sentir tendo já atingido aqui o início da 8ª década da vida, pode se sentir com menor idade. Mas o problema é que ele deve identificar-se na sociedade também, ele não vive isoladamente. A gente é um problema identitário. E a identidade diz respeito não é um problema da minha vida. Eu posso me julgar alguém com 30 anos, o fato é que biologicamente eu não o sou. E a sociedade tem o direito de conhecer aquilo que eu sou. Se eu aceito a minha posição individualmente e imponho a minha posição despoticamente, arbitrariamente, num determinado sentido, o que eu frustro é a liberdade que tem o restante da sociedade em confiar nas suas percepções sensoriais. Essa é a história. Aí aparece alguém com toda essa minha fisionomia, por exemplo, não, eu tenho 30 anos. Mas por que o senhor tem 30 anos? Porque eu acho que eu tenho, eu só me sinto bem. Esse é um corpo de um velho e de um jovem. E aí a sociedade é obrigada a aceitar esse dado. Então, aqui envolve exatamente isso. O prenome, por isso, na aula anterior eu justamente insisti muito nisso, na impossibilidade dessas mutações que posso fazer de nome, de prenome, etc., porque isso não afeta só a pessoa, mas afeta verdadeiramente toda a convivência social. Não é? Também, diz parágrafo único, também serão obrigados a duplo prenome ou a nome completo e diverso os irmãos, a que se pretender dar o mesmo prenome. Isso não é obrigação só dos gêmeos. Eu não posso ter uma das minhas filhas não pode ter 2 filhos chamados Mateus, ou já tem um, vou chamar o outro também de Mateus, ou a outra chamar de Joaquim, mais um outro filho. Isso não é possível, a não ser que dê um prenome composto ou um nome completamente diverso. Não é? Bom, e com isso eu quero vamos cumprir aqui o horário, 35 minutos de aula, como temos combinado, porque isso é um compromisso com as pessoas que me dão tanta honra e alegria de comparecer aqui ao nosso encontro virtual, de que nós teremos um tempo razoável de atendimento. Todos nós temos compromissos posteriores. Então eu quero mais uma vez agradecer a todos aqueles que aqui estiveram,
Já cumprimentei alguns, quero cumprimentar a minha estimada amiga Margarete Maia, a grande professora Isolda Silos, e a todos os demais, que aqui, o Dr. Silmar, a doutora Mônica, em particular o Dr. Bruno Quintiliano. Igualmente estender a minha saudação, mais uma vez, ao doutor Alain Lourenço Nogueira, o novo presidente da ARPEN do Estado de Goiás, e igualmente a Evelyn Tonioli Valente, minha grande amiga, e também vice-presidente dessa entidade goiana. Muito bom. Então, eu vou só concluir e dizer muito obrigado, Isolda. Eu queria concluir o seguinte: nós acabamos aí, graças a essa intervenção oportuníssima da doutora Mônica, por avançar sobre algumas questões históricas, que estão lá tratadas no Antigo Testamento, mas nós também teríamos questões do Novo Testamento. O Antigo Testamento talvez tenha mais interesse nesta matéria que estamos tratando. Eis aí um campo curiosíssimo de pesquisa, né? De uma pesquisa séria sobre questões que envolvem temas jurídicos e também apropriados ao registro, embora não se trate muitas vezes especificamente de registro. Nós vamos encontrar lá situações de casamento, necessidade de documentação para casamento, né? Lá o caso de Tobias, as cartas de repúdio, que tem importância também para o registro civil, para o que hoje é o registro civil, mas há outras situações jurídicas que ali se encontram. Então, eis aí um campo interessante, né? Para, ao mesmo tempo, ter essa possibilidade de estudar o que se encontra nas Escrituras e verificar as situações jurídicas das Escrituras. Eu, certa vez, disse isso, não me arrependo de ter dito, e acho que é mesmo isso, mas talvez tenha, digamos, grifado demasiadamente a situação. Mas o primeiro notário seguramente se estabeleceu lá no paraíso, segundo as Escrituras, quando Adão foi chamado a dar nome aos animais. E esses nomes foram recolhidos. O nome que Adão dava aos animais era o nome que eles passavam a ser tomados. Eles foram recolhidos por Yahvé. De maneira que há aí um campo muito interessante de considerações em torno dessas práticas. Além de que, por exemplo, se vai conhecer em muitos aspectos o direito hebraico. Muitos temas interessantes próprios do direito hebraico. Não é? Bom, mas isso fica como um incentivo àqueles que queiram se dedicar a esse estudo e que tenham a vantagem de ver uma história muito interessante. Especialmente a história do Antigo Testamento é muito interessante em vários aspectos. E é do Novo Testamento mais ainda, claro. Eu agradeço a todos, muito obrigado. A semana que vem, então, nós teremos, excepcionalmente, em vez de fazer de 15 em 15 dias, nós faremos na semana que vem, porque eu tenho lá à frente, na outra quinta-feira, um compromisso do qual não posso me excusar. Eu torno a reiterar aqui o meu grande agradecimento a todos que compareceram a esta nossa aula, e em particular a ARPEN do Estado de Goiás. Muito obrigado e nos vemos daqui a uma semana.